Olá, vamos entrando. Eu vou digitar aqui tema da nossa live: consciência. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu estou tentando marcar aqui, fixar o tema da nossa live para a gente poder começar. Essas lives ficaram um pouquinho espaçadas, mas nós ainda iremos continuar fazendo sobre os assuntos tratados no livro Educação no Lar, que você pode comprar na Amazon. Temos o link na bio do Educação no Lar. Então é o livro da Charlotte Mason, que eu traduzi, e ele está sendo vendido pela Amazon. Essas lives, elas têm o propósito de trazer esses assuntos que são abordados no livro, primeiro para que vocês tenham conhecimento sobre o que o livro traz, certo? Para despertar o interesse de vocês, para saber um pouquinho mais, e também porque são assuntos que têm trazido muitas mudanças, muito impacto positivo na minha vida, na vida da Mariane. Então nós estamos aí trabalhando com essas lives que estão disponíveis no YouTube para compartilhar com vocês essas grandes ideias que têm nos alcançado. Então sejam bem-vindos. Faz um tempo que a gente não tem live, então deve ter muita gente nova aparecendo. E eu sou a Arielle. Então eu e a Mariane começamos esse trabalho juntamente com os nossos maridos para divulgar o livro da Charlotte, e agora o Educação Lá está virando uma empresa mesmo, né? Então nós vamos produzir material próprio, nós estamos trabalhando para trazer conteúdo para vocês sobre instrução cristã, sobre educação cristã de filhos, mas vai muito além de instrução intelectual e de uma suplementação àquilo que a escola dá, mas principalmente pensando aí em formação de caráter mesmo. E esse é um assunto que Charlotte traz no livro dela, que tem tudo a ver com caráter, a consciência. Então eu quero tratar aqui com vocês de 4 pontos. O primeiro ponto é o que é a consciência, depois a gente vai falar sobre o que não é a consciência, depois por que a consciência importa, e por fim a gente vai falar como conduzir, como instruir, como dirigir então os nossos filhos no caminho dessa consciência instruída. Então eu espero ser objetiva com vocês, para a gente não gastar muito tempo, mas também quero trazer muitas coisas práticas, muitas ideias, e talvez até despertar para vocês algo que vocês ainda não tinham pensado a respeito dos filhos de vocês, né? Então, o que é a consciência? Eu já expliquei aqui na última live que eu fiz, que foi sobre a vontade, mas eu vou explicar mais uma vez, que a Charlotte, ela tem uma analogia muito interessante sobre a vida, sobre nós, sobre nossa alma, né? Como se ela fosse um reino. Ela diz que tirou isso dos livros de John Bunyan. Eu ainda não tive oportunidade, mas provavelmente ela fala sobre, ele fala sobre isso num livro chamado Graça Abundante, que inclusive tem traduzido para o português, se depois vocês quiserem procurar saber mais, tá? Mas enfim, ela vai trazer o homem, né, o ser humano, como se ele fosse um reino. E esse é o reino da alma humana. E esse reino, ele é governado, ele deve ser, né, governado por 3 câmaras. Assim como nós conhecemos aqui no Brasil, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E cada uma dessas câmaras, eles desempenham um papel de governo nesse reino da alma humana. Então nós já falamos da última vez que a vontade seria o poder executivo. É a capacidade que uma pessoa tem de se determinar, se levar, se conduzir a realizar aquilo que ela decidiu. Então, não é assim, eu tô de dieta, mas eu não posso comer doce, mas eu quero comer doce, então eu vou comer doce. Isso seria falta de vontade. A vontade seria o quê? Eu estou de dieta, eu não posso comer doce e eu não vou comer doce. Então, a pessoa que é capaz de se conduzir a fazer aquilo que ela deve fazer, que ela decidiu, que ela determinou, sem ser conduzida pelos seus desejos, pelas suas emoções, essa pessoa ela tem uma vontade forte.
forte. Então a gente viu que a vontade seria o poder executivo, o poder de execução. Só que a execução, esse poder executivo, no reino da alma humana, ele não tem uma função muito forte se a consciência não é instruída. Ou seja, se essa consciência, se o poder legislativo e judiciário, eles não trabalham para o bem, então o poder executivo, ele vai decidir fazer coisas que não são boas. Por isso, legislativo e judiciário têm que trabalhar juntos, de mãos dadas, com o poder executivo, para que essa alma humana, ela realmente faça o bem, ela realmente faça aquilo que deve ser feito. E a consciência é exatamente esse poder legislativo e poder judiciário da alma humana. Como é isso? Vamos colocar mais claro isso aqui. Me explica. Como é que a consciência, ela trabalha enquanto poder legislativo? A consciência, ela é essa faculdade moral, como diz a Charlotte, em que ficam depositadas as tábuas da lei. Como assim? Todo tipo de pode e não pode, de certo e errado, ele vai parar na consciência daquela alma humana, certo? Então, se você diz para o seu filho que mentir é errado, ele vai vai registrar aquilo ali nos documentos ali do legislativo. Pronto, a consciência dele agora sabe que mentir é errado. Entendeu? Então, cada coisa de certo ou errado, de pode e não pode, elas vão sendo depositadas ali no legislativo. E o judiciário, como é que é o reflexo do poder judiciário nesse reino da alma humana? É mais ou menos o seguinte: você disse para o seu filho, mentir é errado. Agora ele tem isso registrado no legislativo. De repente ele se depara com uma situação em que ele está com muito medo de ser punido por algo que ele fez, ele destruiu. Vamos supor que ele jogou uma pedra na janela do carro de uma pessoa, quebrou a janela do carro e agora ele está com medo de ser punido por você, punido pelo dono do carro, ele está com muito medo e ele quer dizer que não foi ele. Então, diante dessa situação, o que vai acontecer? Vai acontecer um julgamento no reino da alma humana. É exatamente a consciência ali colocada como juiz do caso, e aí vão se apresentar ali os argumentos em favor e contra aquela decisão, aquela opção da mentira. Aí ele vai, o juiz, enquanto, a consciência enquanto juiz, ela vai avaliar o caso. Bom, já ouvi dizer que mentira é errado. Então vamos analisar essa situação específica. Será que ela se encaixa nesse caso de que mentir é errado? Ou será que dá para dar um jeitinho aqui? Então vem muitos argumentos da razão, sempre tem um motivo, né? Ah, mas é porque senão eu vou apanhar. Então aqueles argumentos vão acontecer diante da consciência enquanto juiz e a consciência vai tomar uma decisão. É certo, é errado, vai fazer, não vai fazer. Então vamos supor que essa consciência, não muito forte, não muito instruída, decide que naquela situação a mentira não tá errada não. E aí o poder executivo... Opa, gente, desculpa, o negócio caiu aqui. Então o poder executivo vai fazer o quê? Ele vai realizar, vai contar aquela mentira que foi decidido que não é errado naquele momento. Entenderam? Entenderam como a consciência funciona? Então a Charlotte vai dizer que a consciência ela não é infalível, né? A consciência ela tá passível de erro, ela pode ser corrompida e com certeza é isso que o nosso ser como um todo, ele quer corromper a consciência, ele quer aliviar a consciência da gente, justificar os erros e etc. Então por que é importante a gente conhecer
a consciência e saber lidar com a consciência dos nossos filhos, porque ela é fundamental na formação do caráter, porque é conhecendo a consciência dos nossos filhos e sabendo lidar com ela, instruindo da maneira correta, é que a gente vai dar uma boa sustentação moral para a vida deles, tá? Então, essa é a importância da consciência, é por isso que a gente deve aprender e conhecer sobre isso também. E o que a consciência... Bom, e a consciência, eu já expliquei, né? Ela vai trazer mais ou menos esse conhecimento aí do bem e do mal. Agora, o que a consciência não é? É importante a gente definir. A consciência, gente, ela não é madura de uma criança, né? Ela não é madura e nem é perfeita, muito menos perfeita. Quem tem uma consciência perfeita, que conhece todas as causas, todas as situações possíveis e sabe determinar o certo e errado de cada situação, não é mesmo? Se nós adultos temos dificuldade diante de uma situação moral, se nós, enquanto adultos, não sabemos muitas vezes se diante de uma situação específica é certo ou é errado determinada ação, como que nós vamos esperar isso dos nossos filhos? Então, a primeira coisa que nós devemos saber sobre uma criança é que ela não nasce com uma consciência madura, tá? Ela pode saber falar muito bem, ela pode saber argumentar muito bem, ela pode até saber justificar muito bem os seus erros, mas ela não tem uma consciência madura, ela não tem uma capacidade exata de legislar e de judiciar, né? Ela não tem uma boa capacidade de definir o certo e errado em uma situação e muito menos de aplicar isso, né? Aplicar os princípios do certo e do errado para cada situação específica. Então é bom a gente conhecer isso. Além disso, a consciência ela não é como um dos membros do nosso corpo. Então imagina, seu filho nasce, ele tem ali, né, de maneira comum, vamos colocar aqui um caso comum, o bebê ele tem duas pernas, ele tem 2 pés, ele tem 2 mãos, 2 braços, ele nasce completo. Ele já nasce com o intestino, com o estômago, com todos os seus órgãos ali no lugar. Eles são órgãos todos imaturos, então a perna ela ainda não sabe se mexer direito, ele ainda não tem domínio das próprias pernas, ele ainda não sabe andar, mas as pernas estão ali, completinhas, é assim, as pernas estão imaturas, mas estão ali. Assim também o cérebro está imaturo, mas está ali. Os órgãos internos, eles estão imaturos, eles estão aprendendo, vão começar a funcionar a todo vapor a partir de agora, né? Muitos deles, a criança nasce, ela nunca respirou, então agora que ela vai usar o pulmão, mas o pulmão tá ali, né? Ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai amadurecer, mas ele já tá ali. A consciência, ela não cresce como os órgãos do corpo crescem, né? Então, ela não tem o mesmo desenvolvimento. A gente não pode esperar que sem instrução, que sem a devida direção, a consciência dos nossos filhos vai se desenvolver da mesma maneira como o cabelo vai crescer, como a mão vai se desenvolver, como as pernas vão se desenvolver para cumprir as suas funções, tá? Então, é importante também a gente saber que a consciência, ela não é como um dos membros do corpo e cresce assim, sem a gente dar a devida intervenção ali diante disso. Precisamos ter atenção à consciência. Além disso, também a consciência ela não é infalível. Ela pode, como eu falei, né, como ela não é perfeita, a consciência ela não vai acertar em todos os casos, ela pode ser mal orientada, então a Charlotte até nesse ponto ela cita um provérbio, né, a honra entre os ladrões. Então vamos colocar ali os traficantes, eles sempre têm aquele código de honra, né? Eles estão fazendo coisas completamente imorais, mas dentro da imoralidade que eles cometem ali diariamente, eles têm um código de honra, eles têm uma legislação própria. Então veja como a consciência deles está embotada, está equivocada, né? Está mal instruída. Então a consciência ela não é infalível, ela pode ser mal orientada e ela pode ser... A gente tende até a tentativa de sufocar, de enganar a consciência, certo? Então, a consciência ela não é infalível porque ela tá sempre lutando aí com o nosso querer, que quer sufocar o peso da consciência, o peso da culpa, justificar as nossas ações erradas. Por isso, essa consciência ela não vai acertar sempre,
tá? Por que isso importa? Vamos lá, a gente já viu o que é, o que não é. Agora, por que isso importa? Por que conhecer sobre essas coisas importa? Porque nós devemos instruir a consciência dos nossos filhos corretamente, pois só conseguimos compreender a obra de Cristo, olha isso, para a salvação se compreendermos a nossa miséria, A gente só consegue compreender como é grande a salvação e o sacrifício que Cristo fez, realizou por nós, quando nós começamos a ver que o quanto nós erramos, o quanto nossa consciência nos acusa e pesa contra nós naquelas coisas que já somos bem instruídos. Então imagine, se sua criança ela não sabe que mentir é errado, ela vai mentir e ela não vai ter nenhum peso por causa daquilo. Mas agora que ela sabe que mentir é errado, todas as vezes que ela mentir, vai vir ali a consciência e vai acusar essa criança do que ela fez, né? Então essa consciência que acusa, ela nos desperta para nosso senso de miséria, o quanto nós somos pecadores. E então nós podemos correr a Cristo. Nós podemos correr aquele que é perfeito, que é completo e que executou uma obra completa na cruz para nossa salvação. Ele não peca e nós podemos nos agarrar a ele todas as vezes que pecamos, todas as vezes que nossa consciência nos acusa, certo? Então vamos lá. Como conduzir? Como conduzir a consciência de uma criança? Não basta que a gente instrua, tá? Que a gente fale, igual eu disse aqui, eu vou virar pro meu filho e vou falar pra ele, filho, mentir é errado. Isso é importante? Mas não basta. A gente precisa treinar os nossos filhos em reconhecer o erro e se afastar dele e olhar para aquilo que é bom e agir de conformidade com aquilo. Ela até dá um exemplo bem interessante sobre degustação de chá, acho que hoje em dia é mais conhecida a degustação de vinho. Então eu anotei aqui até pra gente ter, né, essa ideia. Vamos supor que uma pessoa ela tem um ótimo paladar, ela sabe reconhecer, ela tem uma sensibilidade no paladar que ela sabe identificar os sabores. Então, essa pessoa, ela é bem qualificada para poder se tornar uma degustadora de vinho, certo? Porque ela sabe identificar bem os sabores. Mas ela só vai conseguir realizar bem o seu trabalho na medida em que ela for bem treinada para não somente saber a diferença entre os sabores, saber, esse é um sabor diferente, esse é aquele vinho, mas assim, ela saber a qualidade, qual é o melhor, os melhores sabores, né, e os sabores que são ruins. Então, essa percepção que a gente entende lá em Provérbios como sabedoria, né, é muito além de um conhecimento, é uma sabedoria. Ela vem com a experiência de praticar aquilo que é bom e praticar também o evitar o mal, certo? Então não basta a gente dizer para os nossos filhos, mentir é errado. Nós devemos conduzi-los diariamente na prática da verdade. E assim, eles vão ter a noção clara do que é uma mentira, de quão errado é uma mentira, de como se afastar da mentira, de qual é a diferença prática entre uma mentira e uma verdade, porque eles estão sendo treinados na execução da verdade. Aí ela dá algumas orientações pra gente que são muito interessantes para nós podermos fazer esse trabalho em relação à instrução da consciência com os nossos filhos, tá? No final de tudo, eu vou dar um exemplo para deixar claro para vocês como isso se aplica. Então ela fala que, primeira coisa, a gente tem que treinar os nossos filhos em bons hábitos. Bons hábitos, eles não salvaguardam ninguém. Vamos supor que nós treinamos nossos filhos em todos os dias pela manhã a organizarem o quarto. Então, os nossos filhos, eles vão fazer aquilo. Mas se um dia alguém falar, organizar o quarto não faz sentido não, a gente organiza para bagunçar, e o seu filho acolher aquela ideia. É mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu todos os dias levanto e organizo meu quarto porque minha mãe me treinou nesse hábito, mas não faz sentido, não faz o menor sentido, então a partir de hoje eu não vou mais fazer. Perceba
que só treinar o hábito, ele não vai salvaguardar a criança de mudar aquele hábito na medida em que ela receber alguma outra informação que faça mais sentido na vida dela. Por isso que Charlotte fala que os hábitos, eles devem andar junto com as ideias. E quando ela fala de as ideias que fundamentam os hábitos, então nós organizamos o quarto filho, porque Deus é um Deus de ordem. Nós devemos seguir o exemplo, né? Olhe para a natureza, quanta variedade, mas cada coisa em seu lugar, cada coisa no seu ciclo, a primavera, as estações do ano, tudo isso nos ensina que há uma ordem, uma organização, uma estrutura nas coisas que Deus faz. Então a gente vai trazendo esse fundamento, essas ideias para os nossos filhos, e aí o hábito casa com a ideia e tudo fica bem, né? Eles vão entender, eu organizo meu quarto todos os dias porque eu preciso de ordem na minha vida, né? Porque Deus me fez também para ser ordenado, Ele criou todo o universo de uma maneira ordenada e eu preciso dessa ordem, dessa estrutura, enfim. Então tudo isso vai fazer ali com que o hábito se sustente. Quando a gente fala em treinamento de hábito, a gente está falando disso, que a gente traz a prática, mas aos poucos nós também vamos trazendo as ideias, que são justamente a instrução da consciência, como a gente vai ver mais adiante. Então treinar em hábitos é fundamental. Ajudar os seus filhos a praticarem o que é bom, a fazerem, a irem e executarem. Quando você fala para o seu filho, seja bondoso, o que você acha que vem na mente do seu filho? O que vem na sua mente como ser bondoso? Como é ser bondoso? A gente precisa de exemplos práticos. A gente precisa pensar, a bondade é quando eu vejo que eu vim beber água na cozinha e eu pensei, eu estou com sede, meu irmão pode estar com sede também. Vou levar um copo de água para ele também. Isso é bondade. Então, a bondade, ela é uma virtude, né? Ela é algo imaterial, vamos dizer assim, mas ela se manifesta de uma maneira prática. E é isso que a gente tem que tornar acessível para os nossos filhos. Trabalhar o hábito de executar ações bondosas. Leve água para os seus irmãos, sirva, vamos colocar a mesa, né? Vamos dobrar a coberta do outro. Então, tudo isso vai fazendo com que a criança seja treinada na ação, né? Na prática da bondade. E cada vez que ela repete aquelas ações, isso vai se tornando um hábito. Treinamento de hábitos é fundamental dentro do que a gente entende como instrução da consciência, uma instrução efetiva. Segundo lugar, ela fala para nós instruirmos o intelecto, tá? É inteligência mesmo. Uma criança que não estuda, que não sabe ler e interpretar, que não é capaz de chegar fazer uma linha de raciocínio lógica, essa criança ela vai ter dificuldade em executar a ação correta, em fazer o bem, em pensar sobre o bem, certo? Porque é preciso que, diante de uma determinada situação, como a gente diz, a consciência ela se coloca como juiz. Então é preciso que a consciência pare, observe a situação e seja capaz de analisar a situação, de ponderar, de refletir sobre a situação. Então, quanto menos instrução, menos instruída é essa consciência. Quanto menos intelectual, né, vamos dizer assim, a criança, menos instruída é a consciência dela. Por isso nós devemos ter paciência com o pequeno de 2 anos. Ele sabe falar muito bem, muitas vezes, né? Ele sabe falar, ele sabe se justificar, mas não necessariamente ele sabe levar a cabo uma linha de argumentação lógica, ele sabe compreender as coisas que estão ao redor dele. Por isso, muitas vezes, ele pratica atos, né? Pratica erros consistentemente ali. Você acabou de dizer não faz, ele vai e faz. Ele não tá implicando com você, né? Ele realmente tem uma consciência não instruída e é preciso ter paciência e aguardar também, ao mesmo tempo que você vai instruindo a consciência, treinando em hábitos, esperar até que o cérebro dele se desenvolva e ele vai se tornando mais e mais intelectual para compreender o mundo, compreender as explicações.
Em terceiro lugar, fortaleça a vontade. A gente já tem uma live, eu acho que tá no YouTube, inclusive, de fortalecimento sobre a questão da vontade. E eu explico muitas coisas sobre como é que se treina, se fortalece a vontade das crianças. Também é algo que não acontece do dia pra noite, você não vai levantar e vai falar, vamos treinar a vontade. Aí no dia seguinte já vai estar perfeito, né? Não é assim, a vontade ela precisa ser treinada com o tempo também. E um dos recursos que você pode utilizar é mudar os pensamentos da criança. Eu explico isso direitinho lá na outra live. É treinar em hábitos. Então, tudo isso está casado. Você precisa treinar a vontade do seu filho para executar aquilo que precisa ser executado, certo? Em quarto lugar, ela fala que uma dica ótima para vocês é uma coisa que a gente faz o tempo todo e a gente precisa parar. Não pergunte o porquê quando o seu filho faz alguma coisa errada. Ora, por quê? Por que não? Porque você está ensinando o seu filho a usar argumentos racionais contra a própria consciência dele. Olha isso. Vamos lá. Seu filho mentiu naquela situação que tava, né? Ele chegou diante da situação lá, ficou com medo, mentiu. Aí a primeira coisa que você faz é virar pra ele e falar assim: meu filho, por que você mentiu pra mim? E aí ele vai inventar 1000 motivos. É porque eu fiquei com medo, é porque eu achei que o moço ia brigar comigo, é porque eu achei que ele ia brigar com você, é porque eu pensei que você não tem dinheiro pra comprar, pra pagar o vidro novo do carro e era melhor ninguém saber. Ele vai inventar um monte de coisa. E com isso, o que ele tá dizendo? O que você tá dizendo pra ele? Que se tiver um motivo bom, ele tá justificado daquela ação errada. Então, se ele conseguir te argumentar a tal ponto que você seja convencida, né, de que ele teve realmente um bom motivo para mentir, então ele tá justificado. Então, aquilo deixa de ser alguma coisa errada. Então, mentir naquele caso não é errado, porque ele teve um motivo para isso, certo? Olha só que problema é esse. Aí ele vai condicionar a consciência dele, que ele pode ir contra ela, ele pode fazer a coisa errada, desde que ele tenha um motivo, um bom motivo para fazer. E aí, por exemplo, seu filho bate no amiguinho e você vira pra ele: meu filho, por que você bateu no amiguinho? Porque ele tomou meu brinquedo. Então tá justificado. Então eu tenho meus motivos pra ter feito isso, tá vendo? Ele tá alegando isso não só pra você. Ele não tá falando isso só pra te convencer. Ele tá convencendo a própria consciência dele de que no momento em que ele é injustiçado, ele pode agir de maneira errada. Ele pode pecar, ele pode violar a própria consciência, né? A legislação aí, ele pode violar a lei. Porque tem um motivo por trás. Então a gente não deve perguntar para os nossos filhos o porquê quando eles fazem uma coisa errada. Não existe motivo que justifique uma ação errada. E não vamos ser nós que vamos perguntar para eles e vamos fazer com que eles pensem sobre um motivo para justificar a ação errada, certo? Então nunca pergunte por quê quando seu filho faz uma coisa errada. Você pode sim falar pra ele: o que você fez foi errado. Me diga o que você fez que foi errado. O que você deveria ter feito no lugar de fazer isso? Pronto. Aí ele é levado a pensar sobre ele fez uma coisa errada e o que eu poderia ter feito no lugar, como eu deveria ter feito certo, né? E refletir sobre isso. É aí que você tem que conduzir, é aí que você vai parar, tá? Agora, não encoraje também, olha isso, esse é um outro ponto. Não encoraje seu filho a opinar sobre o certo e o errado na conduta dos outros, certo? Nunca encoraje seu filho a olhar para alguém e dizer: ele fez uma coisa, isso que ele fez foi errado, isso que ele fez foi certo, isso que ele fez tá errado. Por quê? Por que ela dá essa proposta aqui? Porque ela diz que nós somos muito rápidos para olhar para o outro e condenar o outro. Mas quanto mais nós estamos afinados em condenar o outro e não em justificar o outro, mais nós afinamos em nos justificar.
Tá? Então, o nosso olhar se volta para fora. Ao invés da gente olhar para nós mesmos e avaliar os nossos próprios erros e pecados, nós tendemos a olhar para o outro e julgar o outro e dar o veredito, né? O juiz mesmo. O que ele fez foi certo, o que ele fez foi errado. Então é muito mais fácil, mais cômodo eu estar sempre aguçado, sempre afiado para julgar o outro e me esconder diante das minhas próprias falhas. Então veja, quando você pergunta por que do seu filho fazer alguma coisa errada, você está ajudando ele a esconder as próprias falhas. E quando você ajuda o seu filho, encoraja seu filho a opinar sobre o que uma outra pessoa faz de certo e errado, você está ajudando ele a esconder suas próprias falhas. Você está ajudando ele a olhar para o outro com um olhar de juiz. Então toda a consciência da criança vai estar voltada para julgar o outro, e enquanto está voltada para justificar os seus próprios atos diante de boas razões, certo? Então não encoraje seus filhos a darem veredito de certo e errado sobre outras pessoas, principalmente porque elas não conhecem todas as circunstâncias que levaram aquelas pessoas. Elas podem perguntar, aí sim, por que será que ela agiu dessa forma? O que a levou a fazer isso? Né? Porque se eu estivesse no lugar dela, como eu agiria? Eu agiria de forma, né? Como eu agiria diante dessa situação difícil? Com um olhar de empatia, né? Veja, ela tá passando por um problema assim. Veja, tem muitos motivos. Então, ajudar a sua criança a justificar o outro é melhor do que a condenar o outro, tá? Então, por fim, a gente dá ideias morais para a criança. As ideias morais aí voltam no primeiro ponto do treinamento de hábitos, né? Então, só treinar o hábito não sustenta o hábito. A gente precisa das ideias que vão fundamentar esse hábito. Como é que a gente traz essas ideias para a criança? A gente traz por meio de uma leitura bíblica, e a Charlotte fala que essa leitura deve ser agradável, deve ser um momento de paz, de tranquilidade dentro de casa, em que a mãe possa ler para os seus filhos com eles no colo, né? Que seja um momento de doce expectativa, que seja um momento curto, e que você leia as narrativas bíblicas, esperando que o Espírito Santo vai operar no coração delas pela palavra, certo? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a expectativa de que por meio da leitura da palavra, por meio daquele momento de contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo desperte os nossos filhos para a fé. Além disso, contos, né, leitura de contos, leitura de histórias. Ela fala que qualquer exemplo, qualquer história de pessoas esforçadas ou pessoas heróicas que tiveram uma conduta heróica, eles podem ajudar, encorajar a criança, né? Instruir a consciência da criança, elevar a mente dela às coisas que são boas, né? No sentido de aguçar o poder legislativo aí. Também você deve conversar com a sua criança e dar exemplo para ela. Então, essas coisas, como é que a gente é bom com alguém? Como que a bondade se manifesta? Quando a gente dobra a coberta do irmão que o irmão esqueceu. Quando a gente leva uma água para ele. Quando a gente serve o suco na hora do café da manhã. Então, todas essas coisas são manifestações de bondade. Então, é assim que você deve fazer. Então, essas conversas e o nosso próprio exemplo. E isso também vai instruir a consciência da criança. E aí, enfim, juntamente com todas essas coisas, a leitura da Bíblia, a leitura de histórias, conversa e exemplo, nós devemos convocar os nossos filhos ao dever. Certo? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês. Então, nós devemos convocar os nossos filhos a fazer segundo aquilo ali. Então, se bondade é servir o irmão, é fazer alguma coisa bondosa por ele, é resolver um problema para ele, é pensar em alguma coisa que ele possa estar precisando, se bondade é isso, então agora você vai e faz o mesmo. Aí a consciência dele já está instruída, né, levemente instruída, e ele é convocado a cumprir o seu dever. E finalmente, uma coisa que a Charlotte não coloca, mas que na minha opinião é
fundamental dentro de todo esse contexto de instrução da consciência é que tudo isso vai gerar, sim, um senso de uma percepção de culpa, de miséria no coração da criança. Ela vai ser levada a perceber que existe sim mal no coração dela, que todos nós nascemos em pecado, que existe mal habitando no nosso coração. Essa é a luta da carne e do espírito, né? E esse mal habitando os nossos corações nos faz muitas vezes querer fazer o que é errado, não querer fazer o bem, não querer se esforçar diante daquilo, né? Nos conduzir maldosamente. E todas as vezes que nós falhamos, nós temos a oportunidade de ser conduzidos ao que de melhor há, ao Evangelho. Certo? Então, a Charlotte fala em outro ponto, mas não aqui, mas é fundamental que os nossos filhos se familiarizem também com a história da redenção, com a obra de Cristo, que eles conheçam a história de Cristo, né, a questão da morte de Cristo na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E a cada vez que eles forem sendo instruídos na sua consciência e percebendo, né, pela lei, o quanto eles estão longe do cumprimento dessa lei, quantas vezes eles falham, quantas vezes a culpa bate o coração, quantas vezes eles erram miseravelmente diante de uma situação, de uma situação qualquer. Então eles vão entender, né, por meio da nossa condução, é claro, que eles precisam de Cristo, que eles precisam buscar a Cristo, que é o nosso grande Salvador, que limpa o nosso coração do pecado, que nos salva de toda a miséria, que nos conduz para o bem e que nós podemos confessar a Ele os nossos pecados e ser libertos desse peso de culpa que a consciência nos traz, essa consciência que nos acusa por causa diante da lei de Deus. Então, o Evangelho, a boa notícia que Jesus Cristo nos salva, né, de toda essa situação de miséria. Isso é o que de mais importante a instrução da consciência deve fazer, nos levar a Cristo. Então, na medida em que nós trabalhamos a percepção da lei com os nossos filhos e o quanto nós somos falhos em observar essa lei, nós não devemos deixá-los na lei. Nós devemos conduzi-los à graça, conduzi-los ao Evangelho, conduzi-los à salvação em Cristo, que não é por obras humanas, né? Mas é pela graça de Deus. E aí, sim, a gente fecha esse ciclo. Então, vamos dar um exemplo claro para vocês entenderem. Ainda falando sobre a mentira e a verdade, né? O que seria fazer esse treinamento em hábitos? Então, desde que os nossos filhos nascem, nós podemos treiná-los no hábito da veracidade, de falar sempre a verdade. Como nós treinamos o hábito de falar a verdade? Meu filho, como é essa bola? Fala pra mim, me conta como é, sei lá, tem uma bola colorida. Me conta um pouco sobre essa bola, o que você tá vendo? E essa criança vai explicar. Aí ela fala, essa bola é azul, sendo que a bola é amarela. Aí você diz, não, meu filho, essa bola é amarela. Né? Olha como ela é redonda, pega nela, olha como é que é a textura dela, me conta um pouco. Então, na medida em que você chama o seu filho a descrever as coisas como elas realmente são, né? Treina realmente o seu filho a um pouquinho de cada vez começar a descrever as coisas do dia a dia como elas realmente são, como elas realmente aconteceram, aquilo que ele realmente ouviu, ele vai adquirindo a prática de falar a verdade. Certo? Então, se você, né, é uma criança de 6 anos, a Charlotte fala, por exemplo, para que as lições, né, o exercício de leitura da criança seja recontado. Então, você lê a história para a criança e a criança deve recontar para você o que lembra. Não o que ela acha da história, mas o que ela ouviu. Me conte o que você se lembra dessa história, o que você ouviu. E a criança vai sendo a cada dia treinada a falar mais um pouco mais detalhadamente, um pouco mais explicado, dentro do que está escrito, não invenção da cabeça dela, mas sendo precisa, trazendo a verdade, trazendo a clareza. Isso traz o treinamento em falar a verdade, né? O treinamento do hábito da veracidade. Ok, você está treinando o seu filho na veracidade.
Ao mesmo tempo, você está trazendo esse entendimento, treinando também o intelecto dele. Então, na medida em que você pede para ele recontar alguma coisa para você, com detalhes, explicando claramente, sem esconder alguma coisa, sem acrescentar alguma coisa do seu próprio gosto, então você também está fazendo com que o intelecto, a mente dele trabalhe. Pense, raciocine, trabalhe o encadeamento de ideias, né? A objetividade, tudo isso está sendo treinado. Agora você vai também estar fortalecendo a vontade dessa criança para que ela faça isso, às vezes, até quando ela não quer. Isso acontece nas lições, né? Na medida que que a criança vai ali trabalhando 6, 7 anos e você vai pedindo para que ela me conte o que você ouviu. Muitas vezes a criança, eu não quero não, né? Então, assim, meu filho, você deve fazer isso. Me conte, se esforce para lembrar e para me contar o que você ouviu. E aí essa criança vai e se esforça. Esse ato de se esforçar para fazer algo que ela não quer fazer, isso é um treinamento da vontade. Então, tudo isso está acontecendo. Aí aquilo que eu falei, você não tá perguntando para ela o porquê dela fazer as coisas erradas, dela mentir quando ela mente, né? Porque treinar em hábito de veracidade não implica que seu filho nunca mais vai mentir, só implica que vai ser mais fácil para ele tomar o caminho da verdade, né? Então, você tá lendo a Bíblia para ele, tá pedindo para ele te contar o que ele ouviu, falar para você o que ele ouviu naquela leitura, lendo histórias, tudo isso está acontecendo. Aí você também tá falando para ele, meu filho, nós precisamos ser sempre verdadeiros. Deus é verdadeiro, não há mentira nele. Tudo que ele diz a gente pode confiar, tudo que ele promete ele cumpre. Assim também a mamãe se esforça para tudo que a mamãe te diz, a mamãe cumprir. A mamãe quer sempre que você confie que a mamãe tá falando a verdade, que a mamãe tá pensando no seu bem, que a mamãe tá buscando conduzir as coisas da melhor maneira e que a mamãe não tá escondendo o jogo de você, não tá escondendo nada. Então você vai trabalhando isso e trabalhando também com o seu exemplo, né? Você não come doce escondido do seu filho, porque isso é esconder a verdade, não é verdade? Então, assim, você vai trabalhando todas essas situações aí com o seu filho, com conversa, leitura e o seu exemplo, e você o convoca, meu filho, tá vendo? Você também precisa falar a verdade. Esse é o seu dever. Não é só porque eu tô te pedindo pra contar exatamente o que aconteceu, mas você deve sempre, mesmo que isso custe de você, mesmo que você sofra com a verdade, você deve executar, né, realizar a verdade. Tem um livro muito bonitinho que eu posso até falar pra vocês da verdade, O Pote Vazio, que fala de um menininho, e essa ideia é linda, né? Então, o menininho que ele recebeu umas sementinhas para plantar e as sementinhas estavam queimadas, ele não sabia, o imperador chinês tinha distribuído sementinhas porque ele queria que a criança que cuidasse melhor daquelas sementes se tornasse um novo imperador. E essa criança, ela fica ali, ela cuida das sementes e não cresce nada, passa um tempão e nada cresce no pote dela. E ela fica triste, desmotivada, e ao redor dela todas as crianças estão exibindo flores lindas. E aí o que acontece, né? Só resumindo a história. O que acontece é que o pai dele vira pra ele e fala assim, meu filho, a gente deve falar sempre a verdade, mesmo que isso custe. Eu sei e você sabe que você fez o melhor. Então vá lá no imperador e apresente o seu melhor. E aí ele chega com o pote dele vazio, enquanto todas as crianças estão com o pote cheio de flores. E aí o imperador finalmente fala que ele vai ser o novo imperador. Porque ele foi o único que falou a verdade. Todas as sementes estavam queimadas, nenhuma semente iria vingar, né? Nenhuma semente daria flor. E ele foi o único capaz de conduzir-se, né? Com coragem diante de uma situação difícil, falando a verdade. Então imagina, você lê essa história para sua criança e você fala assim, tá vendo? Ainda que custe, ainda que seja vergonhoso, ainda que você tenha medo, você deve falar a verdade. Isso vai ser recompensado pelo próprio Deus, né? Nós podemos esperar que Ele vai recompensar nosso esforço de sempre nos manter na verdade, mesmo que isso nos faça sofrer. Então, tá vendo? Uma historinha resumida aqui. A ideia é, agora meu filho, você também deve fazer assim. Você também deve falar a verdade. Você conduziu ele pro dever. O que ele vai experimentar?
Muitas vezes, mentira. Muitas vezes ele vai se deparar com a covardia, com o medo, ele vai se deparar com uma situação difícil e ele vai achar que o caminho mais fácil é a mentira. E ele vai mentir. E aí você vai conduzi-lo para o Evangelho, para Cristo, para o nosso Salvador, para aquele que nunca mentiu, para aquele que sempre falou a verdade, para aquele que o seu filho pode confiar, que ele é capaz de salvar até o maior mentiroso. Então você encoraja o seu filho a continuar se esforçando e a continuar orando a Deus para que perdoe os seus pecados e o livre do mal. Tá vendo? E assim você vai fazendo em todas as coisas. É claro que se você tem um método, uma maneira consistente, sistemática de fazer isso, melhor, né? Se você trabalha um hábito a cada 2 meses e ao mesmo tempo você trabalha aquela virtude, né? A bondade, a verdade, etc. Isso facilita, né? O trabalho da instrução da consciência, que não deve ser deixado ao léu. Então, esse seria um bom material, né, para ser produzido, e a gente tem expectativas de futuramente poder disponibilizar até uma coisa assim para vocês, um material que ajude os pais a instruir a consciência dos filhos. Mas é isso, espero que isso tenha ajudado vocês a perceberem como é importante instruir a consciência e como isso vai trabalhar no caráter dos nossos filhos, para que eles sejam até mesmo conduzidos a Cristo. Isso é tão importante, porque quanto mais eles entendem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que Deus espera de nós, mais eles podem se agarrar a Cristo na certeza de que há salvação para os pecadores. Eu vou ver se tem alguma pergunta e a gente pode encerrar. Se você quiser ainda fazer uma pergunta, então, enquanto eu tô subindo aqui a barrinha, tem muita coisa. Vamos ver. Não, até agora não, sem perguntas. Bom, Mundo de Ideias perguntou aqui, sem perguntar o porquê, quando a criança faz alguma coisa errada, né? Como vamos chegar à motivação da criança? Mas por que você quer chegar à motivação da sua criança assim, né? Ele vai dar muitas justificativas. Na verdade, ele não vai trazer para você a motivação que ele teve. Muitas vezes ele não teve motivações tão grandes assim. Ele vai inventar, muitas vezes, na hora. Algum motivo que justifique. O melhor realmente para nós conduzirmos a criança numa situação de pecado é falar: meu filho, o que você fez foi errado, né? Não tem motivo, não tem por que justificar o erro, entende? Não tem por que você querer justificar o erro do seu filho também. É claro que você mesmo ter uma percepção de observar o que levou ele a fazer isso, para que você tenha empatia e seja misericordiosa com ele. Mas muitas vezes a criança não vai falar exatamente o que motivou ela vai inventar um monte de justificativas para ver qual é a que cola melhor e a deixa sem punição, né? Então é bom a gente ter muito cuidado com isso, que a gente pode treinar os nossos filhos a serem bons justificadores do erro deles, assim como nós muitas vezes nos apresentamos, né, como bons justificadores dos nossos erros. Sempre tem muitos motivos pra gente errar, mas o que na verdade a gente mais espera que o outro diga é: eu errei, não tem motivo que justifique. Eu tenho aqui muitas coisas que eu poderia apresentar como coisas que me levaram a errar, mas o que importa é que eu errei e eu peço perdão por isso. Então é isso que a gente deve aguçar nos nossos filhos, a capacidade de compreender que não há justificativa para o mal. Que o mal, ele é sempre mal e que a gente tem que fugir dele. E que mesmo que as circunstâncias levaram àquela situação, nós praticamos o mal, que não deveríamos ter praticado. Então isso ajuda os nossos filhos também a chegarem diante de Deus com as mãos vazias diante dele para clamar por misericórdia. Porque se ele acha que o pecado dele é justificável, ele não vai clamar a Deus por misericórdia.
Eu vou deixar a live salva, assim, no YouTube. Espero que eu consiga subir, mas eu acho que sim. E vai ficar lá. Eu tenho pretensões, tá? Mas é muita coisa. Mas eu tenho pretensões de sistematizar esse conteúdo pra vocês. E vamos ver se dá certo. E se eu consigo ajudar vocês de uma maneira mais prática também, conduzindo com passo a passo, melhor, dentro de casa. Mas eu acho que já a live já dá pra esclarecer muita coisa de como conduzir aí as coisas no dia a dia, né? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado. E a gente se encontra talvez semana que vem pra falar sobre o último capítulo. E depois a gente volta pra parte 5 pra falar sobre pré-escola. Que eu acho que todo mundo vai querer, né? Saber sobre pré-escola. Mas antes a gente vai falar sobre a vida da alma, que é sobre conversão, sobre como falar com as crianças sobre Deus, né? Então, semana que vem a gente se encontra novamente. Tchau, tchau!